Olá, eu me chamo Lídia Torres. Essa é uma gravação de uma videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial, totalitarismo e conflitos mundiais. Sou estudante de História, estou no 7º período da Faculdade Cândido Mendes. Esse é um trabalho de laboratório de ensino de História para a professora Raquel Gomes. Vamos começar a falar sobre esse assunto, um assunto que até hoje ecoa para todos para pessoas que conviveram nessa época e para a gente também, né, que tem aí como uma finalidade dar aula e passar à frente tudo o que ocorreu nessa história. A gente entende que muitas das vezes a gente precisa revisitar o passado para que as coisas não ocorram no futuro. E falar sobre a Segunda Guerra Mundial é necessário para que isso não volte a acontecer, levando-se em consideração que em 2024 nós temos aí alguns conflitos acontecendo ao redor do mundo. Mas, começando aqui, para falar da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter que lembrar de como foi a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial também foi um conflito muito sangrento, um conflito aí que teve baixas de soldados devido ao tempo. Começou em 1914, foi até 1918, soldados vivendo em condição subhumana, alocados em trincheiras durante muito tempo. Foi uma guerra até que passou a ser usado esse método de trincheira, onde os soldados ficavam ali esperando o ataque do inimigo. Foi uma guerra em que a Alemanha saiu derrotada, Inglaterra e França vencem a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha sai derrotada, mas não sai muito convencida da sua derrota. E após o término da guerra, vai ter a assinatura de um tratado que fica conhecido como Tratado de Versalhes, na França. A gente está vendo aí no slide que ele foi assinado dia 28/6/1919. Um tratado muito duro, porque ele vai penalizar a Alemanha por toda a guerra. A Alemanha ela vai sair aí como uma grande vilã da guerra. A gente sabe que todo mundo participou da guerra, mas esse tratado, as sanções serão contra a Alemanha. É um tratado que vai ser dividido em 15 partes, são 440 artigos, em que a Alemanha vai ser proibida de ter exército, ela não poderá mais ter exército acima de 100 mil soldados, ela perde alguns domínios sobre colônias, ela fica impedida de ter frota aérea. Então, a Alemanha ela vai sofrer graves sanções. E isso vai fazer com que a Alemanha sinta aquele sentimento de vingança. Os alemães começam a fomentar esse sentimento de vingança e eles também afundam numa terrível crise. Mas a crise não alcançou só a Alemanha. A gente tem que lembrar que após a Primeira Guerra Mundial, a crise alcança toda a Europa. A Europa vai afundar numa crise. A Alemanha, França, Inglaterra, Itália, eles vão afundar em uma crise muito grande. E aonde a gente vai para o próximo slide aí, que a gente vai ver que após essa Primeira Guerra, a crise, fome, os governos começam a se mexer e aí vai surgir o que a gente chama de regimes totalitários. Vamos ler aqui o slide? Após o fim da Primeira Guerra, os países europeus ficaram afundados em uma grave crise econômica. A Alemanha e a Itália viviam uma situação crítica. Diante disso, cresceu uma forte oposição aos governos liberais vigentes. Setores descontentes utilizaram-se de discursos nacionalistas extremistas para formarem partidos nacionalistas, sempre com discursos de salvação do povo. A Itália e a Alemanha são os dois países onde o autoritarismo se difundiu, sendo denominados respectivamente pelo fascismo e pelo nazismo. Nós também não podemos esquecer que na União Soviética também estava crescendo ali o stalinismo, né? A partir da Revolução de 1917 na
Na União Soviética também cresce um regime totalitário ali. Mas a gente vai dar foco ao fascismo e ao nazismo. O nazismo ele vai criar forças em 1933, quando o partido de Hitler chega ao poder, ocupando a maioria das cadeiras do parlamento, e isso vai mudar a vida dos alemães. O país passa a ser regido por um regime totalmente totalitário. Era um regime que não aceitava oposição, autoritário, hipernacionalista, que pregava aquele bem da nação, mas por trás hoje em dia a gente sabe que era um partido de repressão. E mais na frente a gente vai falar sobre o Holocausto, sobre os judeus, e os judeus começam a sofrer pressão a partir desse momento. Em 1933, quando eles assumem o poder, eles já começam a reprimir todos os judeus que moravam na Alemanha. Eles têm seus comércios fechados, eles são proibidos de se formarem em médicos, advogados. Eles passam a sofrer uma grande repressão, que é uma característica de todo regime totalitário. Está escrito ali, oposição a qualquer revolução social, a sociedade não tem aquele poder de voz, como nós temos na democracia. É um forte autoritarismo, a hostilidade aos princípios políticos liberais. Mas isso acontece muito pelo fato do país estar passando por uma crise muito grande. Então, o povo, a sociedade, acaba aceitando um regime desse com a esperança de que haja uma melhora, que talvez seja uma solução para a crise, para levantar. E nesses regimes totalitários tem como uma característica muito grande uma força no líder. Tem um poder concentrado na mão do líder. Então, o líder ele passa a ser como um salvador da nação. E aí a gente vai ver Hitler aparecendo como talvez o grande salvador da crise na Alemanha. E a princípio parece que ele seria mesmo, porque a Alemanha estava passando por crise, mas durante os primeiros anos de Hitler no poder, os 2 primeiros anos, a Alemanha dá uma levantada, mas isso sempre mascarado de uma segunda intenção. Hitler vai construir fábricas, vai construir rodovias, e que mais na frente vão servir para o próprio exército utilizar para chegar mais rápido nos países próximos para ataque. Então, num regime totalitário, as coisas não são feitas por acaso. É tudo muito pensado e nem sempre, ou quase nunca, é a favor do povo. É a favor de um grupo que domina o país. Vamos falar aí sobre a introdução da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi a maior guerra da história da humanidade. Estendeu-se de 1939 a 1945, causou a morte de cerca de 60 milhões de pessoas. É inacreditável a gente imaginar que tantas pessoas morreram por causa de uma guerra. Dentre essas vítimas, estima-se que 6 milhões de judeus foram mortos. Um cenário de violência extrema que envolveu várias nacionalidades. A Segunda Guerra Mundial tem essa característica, né? Teve um envolvimento Inglaterra, Alemanha, União Soviética, Japão, Itália, que também tinha o regime ali de Mussolini. Os Estados Unidos, mais na frente, também vai entrar na Segunda Guerra como uma força para que a guerra acabe, como um aliado, né, para ajudar a Inglaterra e França a derrotarem. Porém, até isso acontecer, muitas vítimas, muitas. Todos os países perderam muito soldado. E uma coisa que a gente tem que deixar muito registrado: judeus morreram sem nunca terem cometido um crime, ou sem nunca terem se alistado para lutar numa guerra. Eles morreram pelo fato de terem nascido judeus. Esse foi o crime que eles cometeram, terem nascido judeus. E a gente vai ver
é como a brutalidade do ser humano chega, né? A pessoa morre sem nem saber porque está morrendo, porque ela não o judeu virou prisioneiro sem nem ter cometido um crime. Ele virou um prisioneiro de guerra pelo simples fato de ser judeu. E esse é um ódio que alguns europeus já tinham há muitos anos. Os judeus eles já sofrem uma perseguição na Europa de muitos anos. Essa não foi a primeira vez que um judeu foi perseguido. Vamos traçar uma linha do tempo para a gente poder visualizar a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter como os principais motivos, se é que a gente pode dizer que teve motivos. O primeiro motivo era o expansionismo alemão. Hitler queria formar um império alemão. Ele tentou no primeiro. Ele tentou, não, na verdade, Hitler na Primeira Guerra Mundial era soldado. Ele lutou a Primeira Guerra Mundial. Mas na Primeira Guerra Mundial, esse já era uma vontade, ter um império alemão, né? Era a época das colônias. Havia essa guerra para ter mais colônias. Então, na Segunda Guerra Mundial, Hitler queria expandir o nazismo pela Europa. Havia essa expansão do totalitarismo, cada vez mais países iam adotando esse regime como uma forma de reger o país. E o start, a gente pode dizer assim, o que fica marcado na história, que começou a guerra foi a invasão da Polônia. Mas a invasão da Polônia vai acontecer na primeira fase, em 1939. Mas vale lembrar que antes da invasão da Polônia, Hitler já vinha tentando e quebrando vários acordos. Em 1938, ele assinou o Acordo de Munique, com a Inglaterra e com a França, e que a Inglaterra e a França permitiram que ele anexasse os Sudetos da Tchecoslováquia como parte dele. Os Sudetos era uma parte montanhosa da Tchecoslováquia. Então, a Alemanha já toma esse pedacinho. Então, Hitler já vinha galgando espaço, ele já vinha quebrando o Tratado de Versalhes. E é uma crítica que muitos historiadores fazem à Inglaterra e à França, que eles não impediram Hitler. Ficou aquele dito pelo não dito. Ele foi quebrando o acordo, o Tratado de Versalhes, ele foi avançando e ninguém fez nada. Então, cada vez mais Hitler tinha confiança para avançar, porque parecia que ninguém queria ver ou pagar para ver o que ele seria capaz, ou talvez ninguém desse crédito para o quanto que ele poderia avançar. E a verdade é que ele foi avançando e ele ganhou força. Depois da invasão da Polônia, Hitler fica confiante para seguir. Então, a gente vai ver a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. Vai de 1939 a 1941, que é quando a Alemanha assim, avança mesmo. A segunda fase, 1942 a 1943, que aí a Alemanha já não está com tanta força. E a última e o término da guerra, né, se é que a gente pode dizer que termina aí, foi em 1944 a 1945. Mas durante esse período há muita movimentação, conquista de espaço, perda. Hitler avança com força. Alguns países tiveram, a gente pode falar de protagonismo. Muitos países se envolveram na guerra e de várias maneiras, formando assim dois eixos principais. E esses países tiveram aí o protagonismo, que era o eixo que era o grupo dos aliados, que formava ali Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, e o eixo que formado por Alemanha, Itália e Japão.
essas forças guerrearam e juntaram forças, né, seus exércitos para lutar aí na Segunda Guerra Mundial. A primeira fase vai de 1939 a 1941, como a gente leu lá na linha do tempo. E essa primeira fase é marcada pela supremacia alemã. Eles avançam com toda a força. Mesmo no Tratado de Versalhes, eles tendo vários impedimentos, que eles não poderiam ter mais de 100 mil soldados, que eles não poderiam ter uma frota aérea. Na primeira fase, fica descrito ali que a Alemanha não estava cumprindo nada disso. Ela tinha um exército super forte. E por meio de ataques rápidos e incisivos, a Alemanha foi conquistando territórios rápidos. Esses ataques ficaram conhecidos como, não sei se eu vou falar bem, Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, que consistia em quê? A Alemanha atacava o inimigo com força total. Ela ia com o exército, ela ia pelo ar, que ela tinha uma frota de aviões bem conhecida também. Ela ia com a unidade de artilharia, então era uma força conjunta, que obrigava o inimigo a recuar e matava uma quantidade absurda de soldados de inimigo, porque não havia tempo para se proteger. Eram todas as forças agindo de uma vez só. E usando essa manobra, a Alemanha consegue a vitória sobre muitos países. Ela vai conquistando territórios. Olha, começa pela Polônia, Dinamarca, um pedaço da Bélgica, e aí conquista a Holanda, Luxemburgo, uma boa parte da França, Iugoslávia, Grécia. E aí, em 1941, as forças alemãs atacam a União Soviética. Havia um acordo, tinha um pacto germânico, era um pacto germânico soviético, de Hitler não invadir a União Soviética. Ele ele tinha assinado, era um pacto mesmo, que ele não iria invadir a União Soviética. Mas ele não consegue ter muito êxito tentando invadir a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma frota marítima muito boa, muito estabelecida. Ele consegue fazer ataques, ele tem uma destruição ali em Londres, mas ele não consegue êxito. Então, ele já tinha conquistado a Polônia ali do lado da União Soviética. Como ele não tem êxito na invasão total da Inglaterra, ele não consegue destruir a Inglaterra, porque a Inglaterra era muito forte. Ele faz o quê? Ele se vira para a União Soviética, quebrando o pacto que ele tinha com a União Soviética de não invadir lá. E a gente sabe que isso já ia acontecer, porque ele já tinha quebrado vários outros pactos. Hitler não ia aguentar. E os estudiosos, tem muito registro que diz que ele tinha uma aversão. Stalin era inimigo dele, ele não concordava. Apesar dos dois serem um governo totalmente totalitarista, eles tinham diferenças entre eles. O governo de Stalin e de Hitler tinha algumas diferenças. E ele já vinha suprindo aí, alimentando essa diferença com a União Soviética desde lá de 1917. Quando Stalin, quando chega ao poder ali. E a gente vai ver nessa segunda fase que nesse segundo momento, a Alemanha começa a dar sinais que está perdendo forças. Após um grande embate com os soviéticos, que aí vai ficar conhecido como a Batalha de Stalingrado, o exército alemão entra em declínio. Foi uma batalha muito sangrenta, que não foi rápida, mas devagar a União Soviética foi conseguindo derrotar os alemães. Não foi tão fácil, mas eles foram persistentes. E após essa guerra, a gente vai ver aí
essa Batalha de Stalingrado, que a Rússia ela foi aos poucos conquistando a guerra e ela também tinha a favor dela o clima. A gente vai ler aí que, porém, mesmo sem um exército bem preparado, o inverno russo colaborou para que os soviéticos alcançassem a vitória sobre seus inimigos. O inverno russo é muito forte e não é a primeira vez que o inverno russo ajuda numa batalha. Ah, com Napoleão já tinha acontecido isso. Na Batalha de Waterloo, os russos acabam vencendo porque eles usam essa tática de deixar os franceses avançarem e aí depois eles pressionam eles ali e os soldados franceses também acabam sofrendo com o inverno russo e isso foi o fim para Napoleão. Então, os russos eles têm esse conhecimento do território deles, né? E os alemães foram naquela ânsia de que já estavam conquistando tudo, eles já tinham perdido uma boa quantidade de soldados, de aviões quando eles tentaram atacar a Inglaterra e não conseguiram. Então, quando eles chegam para lutar contra os soviéticos, eles já estão bem, bem debilitados. Foram meses de combate e a União Soviética não recuou, fazendo com que os alemães desistissem. Eles não conseguiram, mais uma vez, êxito nessa batalha. E a gente vai ver aqui que o mesmo acontecia com os japoneses. Logo após os japoneses atacarem Pearl Harbor, que era uma base americana localizada lá no Havaí, os Estados Unidos montam uma contraofensiva no Pacífico contra os japoneses. E depois de uma exaustiva batalha travada pelos aviões que os Estados Unidos eles tinham um exército, eles tinham uma frota aérea muito boa. Os japoneses também. Foi uma batalha muito dura e que durou alguns dias. Alguns dizem que foi uma medida falha do capitão do exército japonês, que ele falha quando ele vai armar ali toda a sua tática de guerra. E aí os Estados Unidos não perderam tempo e atacaram eles. Os Estados Unidos, que fazia parte ali dos aliados, conseguem a vitória. E aí a gente vai ver que Itália, Alemanha e Japão, em 1943, já estavam totalmente fragilizados, fracos, sem soldados. Se você for ler, você vai entender que o exército alemão ele era psicologicamente muito forte. Hitler embutia na cabeça deles a superioridade alemã. E se você for pesquisar, você vai ver que os soldados alemães eles faziam uso de metanfetamina. Por isso que no começo eles eram tão implacáveis, porque eles não dormiam. Eles tinham uma força extra que o outro soldado talvez não tinha. Na Alemanha, a circulação de metanfetamina era uma coisa bem normal. Então, os soldados, às vezes, um lugar que ele teria uma semana para conquistar, fazendo uso dessas drogas, com 3 dias eles chegavam lá. Foi o que aconteceu na França. O exército francês achou que a Alemanha demoraria muito para chegar lá, mas rapidamente a Alemanha chegou lá. Só que é muito difícil você manter esse nível durante uma guerra, porque tem muitas baixas. Ao cansaço extremo, tem uma hora que nem a droga vai sustentar, e a Alemanha foi sofrendo baixas na Inglaterra, baixa após a União Soviética, e aí ela foi ficando muito enfraquecida. E aí na terceira fase, que vai entre 1944 e 1945, que é quando termina a guerra,
A Alemanha está cada vez mais enfraquecida e os seus aliados também. A Itália também não sustentou. O Japão também já estava bem enfraquecido e o fim da guerra estava próximo. Porém, Hitler não admitia sua derrota e continuava insistindo para que os soldados lutassem. Hitler muitas das vezes ficava isolado, só enviando ordens. Ele não estava literalmente no campo de batalha. Então, ele era um líder com ego elevadíssimo. Ele não jamais ia admitir que ele estava perdendo a guerra. E enquanto ele estava lá, escondido no seu bunker, ele insistia para que os soldados continuassem lutando. Mas já não havia possibilidades. Eles já tinham tido muitas baixas. E aí, após um ataque combinado entre americanos e ingleses na frente de batalha da Europa Oriental e Ocidental, a guerra chega ao fim. Em 24 de abril de 1945, os soviéticos cercaram Berlim, obrigando a Hitler a se refugiar numa fortaleza, o bunker, né, que é às vezes submerso, onde veio a se suicidar no dia 30 de abril dia 30 do mesmo mês de 1945. Ele era altivo demais para admitir uma derrota. Dizem que ele e a amante dele, né, se suicidaram nesse bunker para não se entregar. Ele não se entregaria, né? Ele foi assim um grande protagonista na Segunda Guerra Mundial. E ele entrou na Segunda Guerra Mundial com o intuito de vencer. Ele pegou uma Alemanha com um ego totalmente destruído da Primeira Guerra Mundial. Então ele tinha como ideologia dele, era uma guerra ideológica dele, que ele iria ganhar. E aí, após esse ataque, ele não jamais ele iria chegar e dizer que perdeu a guerra. Então ele achou melhor se suicidar. E aí, uma coisa muito triste que aconteceu, um fato muito triste que aconteceu antes, que começa em 1933, da Segunda Guerra Mundial e vai perdurar durante a guerra, é o evento que ficou conhecido como Holocausto. Após a ascensão ao poder em 1933 do governo nazista, judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos começam a sofrer uma grande perseguição. A gente vai ver que parece que todo mundo que era diferente, ou como ele titulava, né, todos aqueles que não eram da raça ariana superiores passam a ser perseguidos, mas serem perseguidos mesmos. Muito judeu era dono de loja, eles têm as suas lojas com placas na porta, não comprem, aqui é judeu. Eles são obrigados a saírem das suas casas. Então, essas pessoas não podem mais pegar ônibus comuns, elas tinham bancos separados para sentar. Então, eles sofreram uma perseguição terrível. Judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos sofreram muito, porque eles foram alvo de muitas experiências médicas e eles, a princípio, era apenas uma perseguição, mas depois a gente vai ver aqui, ó, a princípio foram obrigados a viver em um gueto, com o discurso que ali iriam conviver só entre judeus. A princípio parecia que era só uma segregação, ó, vocês vão viver ali. Mas com o passar do tempo, o caos para todos foi se instalando e foram transferidos para um lugar que ficou conhecido como campos de concentração. Os nazistas pregavam uma solução final para os judeus, que eram considerados uma raça inferior. A gente vê que Hitler começa apenas dizendo que eles viveriam separados, mas o intuito era acabar com os judeus. E um plano maligno desse não começou
um plano mau, perverso, não começou de um dia para o outro. Hitler já via tramando, ele já via arquitetando esse plano contra os judeus há muito tempo. Porque ele pregava essa superioridade de indivíduos brancos, fortes, de olhos claros. Eles deveriam controlar a Alemanha, eles deveriam morar na Alemanha. E todos aqueles que eram contra deveriam morrer, eles não deveriam estar ali na Alemanha. Era uma Alemanha só para a raça ariana. E foi um período terrível para os judeus. Terrível. Porque a gente vai ver os campos de concentração, eles foram locais encontrados pelos nazistas para ampliar o extermínio dos judeus na Europa. Quanto mais a guerra avançava, mais judeus eram levados para a morte. Nesses lugares, os prisioneiros eram submetidos a trabalho forçado e viviam uma situação de extrema fome e expostos à doença. Era uma fome, uma pobreza. Eles viviam em condições insalubres. Eles iam para esses campos de concentração com aquela teoria de que o trabalho liberta, né? Tem até essa frase numa da entrada dos campos, com a esperança que eles iam trabalhar. Eles não podiam mais viver naquele gueto. Muitos judeus ainda tentaram se rebelar contra os alemães nesse gueto, mas eles não obtiveram sucesso. E aí, conforme a guerra vai passando, eles vão invadindo, os alemães vão conquistando os países ao redor ali, e eles vão prendendo cada vez mais judeus. Então, eles precisavam de lugares maiores para que comportassem todos os judeus. E eram lugares horríveis, insalubres, lugares onde muitos judeus foram mortos. A gente vai ver aí que foram criados muitos campos de concentração, não foram só alguns, porque Hitler queria passar a imagem de que a Europa estava vendo isso acontecer e que ninguém fez nada. Que não era só uma responsabilidade dele. Então, quando a gente fala que Hitler pensou em tudo, ele pensou em tudo mesmo. A gente vai ver aí o campo, acho que foi o maior, o que teve a de maior operação, que foi esse de Auschwitz. Ele tinha o 1 e o 2. Ele teve um período de operação de 1940 a janeiro de 1945. Nesse campo morreram cerca de 1 milhão e 100 pessoas, de 1 milhão a 100 a 1 milhão e 500 mil pessoas, e a maioria de origem judaica. E aí, no outro campo de Treblinka, teve um período de operação de 1942 a 1943, cerca de 800 milhões. A gente vai ler, tem o de Varsóvia também, que é na capital da Polônia, de 1942 a 44. É um número estimado. A gente nunca vai saber o número total, porque muitas dessas pessoas elas já morriam durante o transporte, porque esses campos de concentração eles foram feitos em lugares estratégicos, onde tinha toda a rodovia para trens, era a malha rodoviária ali, era estratégico. Então essas pessoas, quando elas eram presas, quando elas saíram daquele gueto, elas foram transferidas por trens para esses campos de concentração, trens que era para animais, não eram trens de locomoção para pessoas, eram trens de locomoção para animais. Então, era sem ventilação, era sem o mínimo de higiene. Então, a gente nunca vai saber o número total de mortos no Holocausto, porque muitas pessoas morriam nesses trens. Muitas pessoas morriam de doença lá e eram jogadas em valas comuns. Então, não é um número exato. E quando Hitler sentiu que ele já estava perdendo a guerra, que a Alemanha estava perdendo a guerra, muitos documentários, eu até botei aqui no final, vai dizer que ele começa o quê? A incinerar pessoas para não deixar registro. Porque ele sabia que as tropas iam chegar lá e ia ver aquilo.
Então, ele não queria deixar registrado. Então, muitas pessoas foram incineradas sem terem o seu nome anotado. Elas vestiam aquele macacão típico, né? Aquele conjunto típico preto e branco, e ali elas tinham o seu nome. Mas muitas dessas pessoas foram incineradas e esse nome não ficou registrado. Lá na Alemanha tem muitos museus que que vão que têm exposições e que vão mostrar a quantidade de sapatos, a quantidade de malas, porque a princípio os judeus acharam que era só um período e os alemães faziam com que eles pensassem assim. Inclusive nas portas de entrada da onde eles morriam asfixiado, né? Onde era jogado o pó e aí em contato com ar, todos eles eram morridos nas câmeras de gás. Existiam bandas tocando músicas judaicas e muitos deles eram judeus, que eles eram obrigados a ficar ali, para eles acharem que eles estavam indo tomar um banho, que eles estavam indo se limpar, para encontrar pessoas. Nunca era dito que, ó, vocês vão entrar aqui, vocês vão morrer. Então, era um campo de concentração mascarado. O judeu não sabia que estava indo para ali morrer. E a gente vai ver que é um período muito triste da história, não pode ser esquecido, ele tem que ser lembrado, porque senão ele vai voltar a acontecer. A gente está vendo em 2024 muitas guerras acontecendo. Israel Israel está em guerra com a Palestina ali, Hamas. A gente vê a Rússia novamente numa guerra com a Ucrânia. Então, é um período que se a gente, como sociedade, que eu acho importantíssimo discutir isso em sala de aula, com os alunos, botar na mente de cada aluno que se o diálogo não prevalecer entre conflitos, pessoas vão morrer. O conflito, uma guerra sempre começa no campo da ideologia, da discussão de ideias. E aí, se não há um consenso, ele parte para a guerra, para a mão armada, para sangue de inocentes derramados. Muitos desses soldados alemães estavam lutando pela Alemanha sem nem saber por que estavam lutando. Porque no regime totalitário é uma espécie de lavagem cerebral. Uma sociedade fraca psicologicamente, ela vai aceitar tudo aquilo que é imposto para ela. Então, se não há uma educação, se não há um diálogo, se a gente não consegue conversar, isso pode voltar a se repetir. Esse ano aí completou 79 anos de Holocausto e eu acho que é importantíssimo a gente falar para que isso não aconteça de novo. É importantíssimo ter diálogo. Nós também vivemos em guerras civis, no Rio de Janeiro principalmente, e que a falta de consenso por políticas de segurança faz com que a gente viva uma insegurança constante. Então, a Segunda Guerra Mundial é um período muito longo, de muitas assim faces nessa guerra, muitas entrelinhas, mas é um período que a gente tem que recordar sempre. A gente não pode apagar da história. É um período que a gente tem que trabalhar em sala de aula como um período sangrento e como um período que poderia ter sido evitado, mas não foi. Não, às vezes por uma negligência, ou às vezes porque a guerra também gera dinheiro. Vale lembrar que existe uma indústria por trás de toda uma guerra. Uma indústria que fornece armas, uma indústria que vai fornecer alimentação. Então, a guerra também gera dinheiro. Tudo é uma economia. Tudo é muito político, tudo muito falado no campo da economia, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que passar. Nada disso vale mais do que a vida do ser humano. Nada, nada do que aconteceu. Essa visita ao passado tem que gerar em nós, gerar numa sala de aula
aquele desejo de reflexão para não repetir. A gente não pode olhar para o passado e continuar repetindo os erros. Eu vou deixar aqui no final, o último slide é sobre a bibliografia, aonde eu me consultei para poder fazer toda essa pesquisa. É muito conteúdo e eu estou tentando ser a mais sucinta possível, né? Também existem muitos filmes excelentes que vão falar da Segunda Guerra aí, muitos filmes mesmo, muitos documentários, O Menino do Pijama Listrado, A Lista de Schindler, que é um livro, que é um filme importantíssimo. Ele é gravado todo em preto e branco, porque do Steven Spielberg. Ele quis mostrar que era um período tão triste da história que ele não merecia ser em cores. Ele deveria ser gravado em preto e branco. Só tem uma imagem, que é a da menininha do casaco vermelho, que aparece colorido, né? Aparece o casaco dela. Mas existem muitos filmes, busquem informação, que a gente a cada dia venha tornar a educação um divisor para que erros não aconteçam futuramente. Muito obrigada por vocês me ouvirem até agora. Muito obrigado à professora Raquel, a Cândido, por eu estar me formando em História. Espero que vocês gostem desse conteúdo, podem comentar, espero que seja, assim, uma ajuda para quem está estudando também. Tchau, tchau, até a próxima.